Eu ainda lembro do peso daquele vestido sobre meus ombros. Era um sábado de maio, 15 para as 3 da tarde, e os sinos da Igreja Matriz de Ribeirão Preto começaram a tocar. O som chegava até a minha varanda como se viesse de outro mundo. Um mundo que ficava a apenas 8 quarteirões da minha casa, mas que poderia muito bem estar do outro lado do oceano, porque eu não podia ir até lá. Eu não tinha sido convidada. Meu nome é Helena Torres Ribeiro. Tenho 62 anos. E naquele momento, sentada na cadeira de balanço que foi da minha mãe, com o cabelo arrumado no salão pela primeira vez em 2 anos, os sapatos de verniz que apertavam um pouco nos pés e um presente embrulhado em papel dourado sobre a mesa ao meu lado, eu estava completamente pronta para o casamento da minha única filha. E eu não ia. Vocês devem estar se perguntando como uma mãe chega a esse ponto. Como é possível uma mulher criar uma filha sozinha durante quase 3 décadas e no dia mais importante da vida dessa filha estar sentada em casa ouvindo os sinos de longe? Como se fosse uma estranha. Como se fosse uma vizinha qualquer que não tem nada a ver com aquela festa. Eu também me perguntei isso durante muito tempo. Me perguntei onde eu tinha errado, o que eu tinha feito de tão grave para merecer aquilo. Passei noites sem dormir, repassando cada momento, cada conversa, cada decisão, tentando encontrar o ponto exato em que perdi minha filha. Mas naquela tarde de maio, sentada na varanda com os sinos tocando ao longe, eu finalmente entendi uma coisa que deveria ter entendido muito antes. Eu não tinha feito nada de errado. O problema nunca fui eu. O problema foi que minha filha, em algum momento que eu não percebi, decidiu que eu era um obstáculo para a vida que ela queria ter. Deixa eu contar essa história desde o começo, porque vocês precisam entender quem eu sou para entender o tamanho do que aconteceu. Nasci em 1963, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Meu pai era pedreiro, minha mãe lavava roupa para fora. Éramos pobres, mas nunca passamos fome. Minha mãe tinha uma máquina de costura Singer, daquelas antigas de pedal, que ela ganhou de casamento. Foi nessa máquina que ela me ensinou a costurar quando eu tinha 14 anos. Eu me lembro da primeira vez que sentei naquele banco e coloquei os pés no pedal. Minha mãe ficou do meu lado, guiando minhas mãos, me ensinando ponto reto, bainha, acabamento. Ela dizia que costura era profissão digna, que uma mulher que sabia costurar nunca passaria necessidade. Eu não sabia naquele momento, mas ela estava me dando a ferramenta que salvaria minha vida décadas depois. Com 18 anos, me mudei para Ribeirão Preto atrás de trabalho. Consegui emprego numa fábrica de roupas, costurando camisas em série. Foi lá que conheci Osvaldo, um rapaz bonito do setor de corte. Ele tinha um sorriso fácil e uma lábia que me conquistou em 3 meses. Casamos quando eu tinha 20 anos. Eu achava que tinha encontrado meu companheiro para a vida toda. Achava que íamos construir uma família, criar filhos juntos, envelhecer de mãos dadas. Como eu era ingênua. Renata nasceu numa madrugada de tempestade, em março de 1993. O parto foi difícil. Quase perdi minha filha e minha própria vida. Mas quando colocaram aquele bebezinho nos meus braços, com os olhinhos fechados e os dedinhos minúsculos, eu soube que todo o sofrimento tinha valido a pena. Olhei para aquela criatura frágil e fiz uma promessa silenciosa. Ia dar a ela tudo que eu nunca tive. Osvaldo assistiu ao parto com cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Deveria ter percebido ali que ele não tinha nascido para ser pai. Mas eu estava tão feliz com minha filha nos braços que ignorei os sinais. Os primeiros anos foram difíceis, mas ainda havia esperança. Osvaldo trabalhava, eu cuidava da casa e da Renata. Mas ele foi ficando cada vez mais distante, cada vez mais impaciente. Começou a sair à noite, a chegar tarde, a inventar desculpas. Eu fingia que acreditava porque tinha medo da verdade. Quando Renata tinha 4 anos, Osvaldo foi embora. Não houve briga, não houve discussão. Ele simplesmente acordou num domingo de manhã, fez uma mala pequena, deixou R$ 200 em cima da geladeira e disse que não tinha nascido para aquela vida. Disse que precisava se encontrar, que se sentia preso, que eu e Renata merecíamos alguém melhor. E foi embora. Nunca mais mandou 1 centavo. Nunca mais ligou no aniversário da filha. Nunca mais perguntou se estávamos vivas ou precisando de alguma coisa. Ele simplesmente sumiu no mundo,
como se a gente nunca tivesse existido. Renata chorou durante semanas. Perguntava pelo pai toda hora, queria saber quando ele ia voltar. E eu, com o coração despedaçado, inventava histórias. Dizia que ele tinha conseguido um trabalho muito longe, que mandava lembranças, que um dia ia voltar para buscar a gente. Mentia para proteger o coração daquela menina. Hoje me pergunto se foi certo. Talvez devesse ter contado a verdade desde o início. Com Osvaldo fora de cena, eu precisei me reinventar. A fábrica tinha fechado anos antes e eu estava desempregada. Tinha uma filha de 4 anos para criar e R$ 200 no bolso. Foi quando olhei para a máquina de costura da minha mãe, que eu tinha trazido comigo quando ela faleceu, e entendi que aquela era minha única chance. Comecei a oferecer serviços de costura para as vizinhas, consertos simples, bainhas, ajustes. A fama foi crescendo aos poucos. Uma vizinha indicava para a outra, que indicava para a amiga, que indicava para a patroa. Em 2 anos, eu já tinha clientela fixa. As madames dos bairros nobres me procuravam para fazer vestidos de festa, roupas de batizado, uniformes escolares sob medida. Elas diziam que a Helena era caprichosa, que a Helena entregava no prazo. O que elas não sabiam é que a Helena passava noites em claro para entregar no prazo porque de dia precisava cuidar da filha. Minha filha dormia num colchonete ao lado da minha máquina de costura. O barulho do pedal era a canção de ninar dela. Ela se acostumou tanto com aquele som que quando eu parava de costurar, ela acordava assustada. Eu fazia carinho no cabelo dela, cantarolava baixinho e voltava a costurar para ela dormir de novo. Quantas vezes eu parei a máquina no meio da noite porque Renata tinha tido pesadelo. Quantas vezes deitei no chão duro do ateliê, do lado dela, fazendo cafuné até ela voltar a dormir. E depois levantava, tomava um café que já estava frio, esfregava os olhos e voltava a costurar. Ponto atrás de ponto. Sonho atrás de sonho. Cada vestido de festa que eu costurava para as filhas das madames pagava a mensalidade da escola particular da minha filha. Cada bainha que eu fazia pagava a parcela do cursinho de inglês. Cada ajuste de roupa pagava o material escolar, o uniforme, os passeios da escola. Eu queria que Renata tivesse tudo que eu não tive. Queria que ela estudasse em escola boa, que aprendesse outro idioma, que fosse alguém na vida. Eu me lembro de uma vez em que Renata tinha uns 10 anos. Era a época de volta às aulas, e todas as colegas dela tinham mochila nova, caderno novo, estojo bonito. Eu não tinha dinheiro para comprar essas coisas, mas não ia deixar minha filha passar vergonha. Peguei uma encomenda urgente de uma cliente, um vestido de madrinha para um casamento que seria no sábado. A cliente ofereceu pagar o dobro se eu entregasse em 3 dias. Eu aceitei. Costurei sem parar durante 72 horas, parando apenas para dar comida para Renata e levá-la na escola. No 3º dia, meus dedos estavam em carne viva de tanto passar linha na agulha, mas entreguei o vestido no prazo. Com o dinheiro, comprei a mochila mais bonita da loja, os cadernos com capa de desenho animado que Renata queria, o estojo completo com todos os lápis de cor. Quando ela viu as coisas em cima da cama, pulou no meu pescoço e disse que eu era a melhor mãe do mundo. Naquele momento, todo o cansaço, toda a dor nos dedos, todas as noites sem dormir valeram a pena. Minha filha estava feliz. Era tudo o que importava. Os anos foram passando e Renata foi crescendo. Passou de menina para adolescente, de adolescente para moça. Era estudiosa, dedicada, inteligente. Tirava notas boas, nunca deu trabalho na escola, sempre foi educada com todo mundo. Eu olhava para ela e via o fruto de todo o meu esforço. Via a prova de que todos os sacrifícios tinham valido a pena. Quando ela passou no vestibular para Direito na Universidade Federal, eu chorei por 3 dias seguidos. De alegria, de orgulho, de alívio. Minha filha, a primeira da família a entrar numa faculdade pública. Minha filha, que ia ser doutora. Minha filha, que ia ter uma vida completamente diferente da minha. A faculdade foi puxada. Renata estudava de manhã, à tarde e à noite. Eu continuava costurando para pagar as despesas, os livros caros de direito, as cópias intermináveis de textos jurídicos. Ela emagreceu, ficou com olheiras, mas nunca desistiu. E eu estava ali, do lado dela, preparando comida, lavando roupa, cuidando de tudo para que ela pudesse se dedicar aos estudos.
No dia da formatura, sentei na plateia com meu vestido mais bonito, um que eu mesma tinha costurado, de crepe azul escuro com detalhes em renda. Quando chamaram o nome da minha filha e ela subiu no palco para receber o diploma, eu chorei do começo ao fim. Não conseguia parar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto e eu nem tentava enxugar. Eram lágrimas de mais de 2 décadas de luta, de sacrifício, de amor incondicional. Depois da cerimônia, Renata veio me abraçar. Ela também estava chorando. Disse que tudo aquilo era por minha causa, que sem mim ela não teria conseguido nada. Eu apertei ela nos meus braços e disse que não precisava agradecer, que era minha obrigação de mãe, que eu faria tudo de novo sem pensar 2 vezes. Naquele momento, eu achei que tinha cumprido minha missão. Achei que a partir dali só haveria alegrias. Minha filha estava formada, ia conseguir um bom emprego, ia construir sua própria vida. E eu estaria ali, do lado dela, para ver cada conquista. Como eu estava enganada. Emoldurei o diploma de Renata e coloquei na parede da sala, bem ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eram minhas 2 proteções, a fé e o orgulho. Toda vez que eu passava por aquela parede, olhava para o diploma e sorria. Aquele pedaço de papel representava tudo que eu tinha construído. Era a prova de que uma costureira de origem humilde podia criar uma filha advogada. Renata passou na prova da Ordem dos Advogados de primeira. Conseguiu emprego num escritório renomado do centro da cidade. Começou como estagiária, mas logo foi efetivada. Eu ia visitá-la no escritório às vezes, levava marmita com comida caseira, ficava orgulhosa de ver minha filha de terno e salto alto, conversando sobre processos e audiências. Mas foi justamente nessa época que as coisas começaram a mudar. No começo, eram detalhes pequenos, quase imperceptíveis. Renata começou a ficar constrangida quando eu aparecia no escritório. Pedia para eu ligar antes de ir, para não chegar de surpresa. Dizia que os colegas dela podiam estranhar, que era mais profissional assim. Eu entendi. Achei que fazia sentido. Afinal, era o ambiente de trabalho dela, tinha que manter uma postura. Parei de ir sem avisar. Mas o que eu não sabia é que aquilo era só o começo. A distância que se abriu entre nós naquela época foi crescendo aos poucos, tão devagar que eu nem percebi. E quando finalmente percebi, já era tarde demais. Os sinos pararam de tocar às 3h15. A cerimônia tinha começado e eu estava ali, sozinha, com meu vestido azul marinho e meu presente embrulhado em papel dourado, esperando por nada. Mas o que eu ainda não sabia, o que ninguém sabia, é que naquela mesma igreja alguém estava prestes a notar minha ausência, e essa pessoa ia fazer uma pergunta que mudaria tudo. Para vocês entenderem como eu cheguei àquela varanda, sozinha no dia do casamento da minha filha, preciso contar sobre a transformação que aconteceu com Renata. Uma transformação tão lenta que eu só percebi quando já era tarde demais. Depois que ela começou a trabalhar no escritório de advocacia, algo foi mudando na minha filha. No começo, eu achava que eram ajustes naturais de quem estava entrando no mundo profissional. Ela precisava se vestir diferente, falar diferente, se portar diferente. Era normal, mas a mudança foi além das roupas e do vocabulário. A mudança foi na alma. Renata foi subindo na carreira rapidamente. De estagiária, passou a advogada júnior em menos de 1 ano. De júnior, passou a plena em 2 anos. Aos 27, já era sócia do escritório. Eu ficava orgulhosa de cada conquista, comemorava cada promoção, contava para todas as minhas clientes sobre o sucesso da minha filha. Mas conforme ela subia, eu ia ficando para trás. Não financeiramente. Eu sempre me sustentei com o meu trabalho. Eu ficava para trás no coração dela. Era como se cada degrau que ela subia na carreira fosse um degrau que ela descia no nosso relacionamento. As ligações ficaram mais curtas e mais raras. Antes, ela ligava quase todo dia. Depois da promoção a sócia, as ligações passaram a ser semanais, depois quinzenais. Depois, eu é que ligava, e ela atendia com aquela voz de quem está ocupada demais. Quando eu perguntava o que estava acontecendo, ela dizia que era trabalho, sempre trabalho, audiências, reuniões, prazos. Eu entendia, sabia que a carreira dela era exigente, mas no fundo, alguma coisa me dizia que não era só isso. As visitas dela à minha casa se tornaram eventos raros e desconfortáveis. Ela chegava sempre com pressa, olhando o relógio a cada 5 minutos.
Quando eu mostrava alguma coisa que tinha comprado ou feito, ela comentava com polidez vazia, educada, mas completamente desinteressada. E depois vieram os comentários. Num domingo em que ela apareceu para almoçar, eu tinha preparado frango assado com batatas, o prato favorito dela desde criança. Arrumei a mesa com a toalha boa, coloquei flores do jardim num vasinho, fiz suco de laranja natural. Renata chegou, olhou para a mesa e fez uma careta quase imperceptível. Sentou-se, comeu pouco, reclamou que o frango estava seco. Depois perguntou por que eu ainda usava aquela toalha velha. Disse que as flores do jardim tinham um cheiro forte demais. Eu fiquei calada, engolindo cada palavra junto com a comida. Disse que ia providenciar uma toalha nova, que não ia mais colocar flores na mesa. Ela pareceu satisfeita com minha submissão. Na visita seguinte, o problema foi a decoração da sala. Ela disse que os quadros eram antiquados, que a disposição dos móveis estava errada, que o sofá precisava ser trocado. Sugeriu que eu contratasse uma decoradora. Uma decoradora. Eu, que mal conseguia pagar as contas do mês. Eu não contratei decoradora nenhuma. Mas tirei os quadros da parede, mudei os móveis de lugar, coloquei uma capa no sofá. Achava que assim ela ficaria satisfeita. Não ficou. Na próxima visita, o problema era meu cabelo. Depois, minhas roupas. Depois, meu sotaque. Depois, meu jeito de falar. Renata foi me desmontando peça por peça, crítica por crítica. E eu, em vez de reagir, ia aceitando tudo. Ia me modificando, me diminuindo, me apagando. Achava que se eu mudasse o suficiente, ela voltaria a me amar como antes. Que ilusão! A única pessoa que percebia o que estava acontecendo era Dona Carmen, minha vizinha há 15 anos. Carmen morava na casa ao lado desde que Renata era adolescente. Ela viu minha filha crescer, viu eu lutando para dar tudo a ela. E agora via também o modo como Renata me tratava. Num fim de tarde, Carmen veio tomar café comigo e disse que eu não deveria aceitar aquele tratamento. Que filha nenhuma tinha o direito de diminuir a mãe daquele jeito. Eu agradeci a preocupação, mas disse que era só uma fase. Carmen balançou a cabeça e disse que eu era boa demais, que minha bondade ia me custar caro. Eu não dei importância. Foi numa tarde de quarta-feira que eu percebi que algo muito grave tinha acontecido com a minha filha. Ela tinha vindo buscar uns documentos antigos que precisava para um processo. Enquanto eu procurava nas gavetas, o telefone dela tocou. Ela atendeu e foi para a cozinha conversar. Eu não estava tentando ouvir, juro, mas a casa é pequena e a voz dela ecoava pelo corredor. Era uma amiga ligando perguntando sobre a família. E eu ouvi Renata dizer, com a maior naturalidade do mundo, que não tinha muito contato com a família, que a mãe dela morava longe, que se falavam raramente. A amiga perguntou se eu ainda estava viva, e Renata hesitou antes de responder que sim, mas que não eram próximas. Não eram próximas. Eu fiquei parada no corredor, com os documentos na mão, sentindo como se tivessem arrancado meu coração do peito. Minha filha estava dizendo para uma amiga que não éramos próximas. Como se eu fosse uma parente distante que ela via uma vez por década. Quando ela voltou para a sala, eu entreguei os documentos em silêncio. Ela perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, que era só cansaço. Ela foi embora sem insistir. Naquela noite, eu chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pelo que tinha perdido, pelo que nunca mais seria igual. Chorei pela menina que dormia ao lado da minha máquina de costura e que agora tinha vergonha de admitir que a mãe existia. Mas a vida continuou, porque a vida sempre continua, mesmo quando parece que a força acabou. Foi alguns meses depois que Renata me contou sobre Gustavo. Não pessoalmente, por telefone, numa ligação rápida entre reuniões. Disse que estava saindo com um rapaz, que era coisa séria, que ele era de família boa. Perguntei se ela queria trazê-lo para um almoço em casa. Ela disse que ainda era cedo, que depois marcava. O depois nunca chegou. Fui descobrindo sobre o namoro pelas redes sociais. Ela postava fotos com ele em restaurantes caros, em viagens, em festas com pessoas elegantes. Em nenhuma dessas fotos eu aparecia. Em nenhuma legenda ela mencionava a família. Era como se Renata tivesse nascido do nada, sem passado, sem origem. Os Mendonça eram gente de outro mundo.
Família tradicional de Ribeirão Preto, donos de fazendas de cana e café desde o tempo do Império. O patriarca, seu Augusto, era conhecido como homem duro e exigente. A esposa, Dona Marta, era daquelas senhoras de sociedade que aparecem em colunas sociais. Gente que tem motorista, empregada uniformizada, casa de campo. Dona Carmen, por coincidência, trabalhava como cozinheira na fazenda dos Mendonça há mais de 10 anos. Quando soube que Renata estava namorando o filho do patrão, veio me contar. Disse que Gustavo era bom moço, que a família era séria. Eu agradeci, mas senti um aperto no peito. Minha filha estava entrando para uma família da alta sociedade e eu nem conhecia o namorado. O noivado eu descobri pelo Instagram. Era um domingo à noite, eu estava descansando depois de um dia de costura. Abri o aplicativo e lá estava. Uma foto de Renata com um anel enorme no dedo, abraçada a Gustavo. A legenda dizia: "Ela disse sim", com um emoji de coração. Tinha mais de 1000 curtidas e centenas de comentários de pessoas que eu não conhecia. Minha filha estava noiva. E eu tinha descoberto por uma foto na internet. Liguei para ela imediatamente. Ela atendeu no 5º toque, com aquela voz de quem está ocupada. Perguntei sobre o noivado. Ela disse que tinha sido surpresa, que Gustavo tinha pedido ela em casamento numa festa na fazenda da família, que tudo aconteceu muito rápido. Perguntei por que ela não tinha me contado antes. Ela disse que ia contar, que não tinha dado tempo. Perguntei sobre a festa de noivado. Ela disse que foi algo pequeno, só família dele, que não deu para convidar muita gente. Só família dele. Eu era família dela. A única família de sangue que ela tinha. Mas isso não era suficiente para merecer um convite. Engoli a dor e disse que estava feliz por ela. Perguntei quando seria o casamento. Ela disse que seria em maio, que já tinham contratado cerimonialista, que estava tudo sob controle. Tudo sob controle, sem mim. Os meses de preparativo foram os mais solitários da minha vida. Renata mal me ligava, e quando ligava era para reclamar. A decoradora que tinha atrasado, o buffet que cobrou mais caro, a sogra que queria interferir em tudo. Eu ouvia calada, dava conselhos que ela não seguia, oferecia ajuda que ela não aceitava. Perguntei várias vezes se ela queria que eu costurasse alguma coisa para o enxoval. Uma toalha bordada, um jogo de lençóis personalizado. Ela sempre dizia que não precisava, que já tinha tudo, que as coisas do enxoval eram de marca. De marca. Como se o amor que eu colocava em cada ponto pudesse ser comprado em loja. Faltando um mês para o casamento, criei coragem para perguntar sobre meu vestido de mãe da noiva. Se havia alguma cor específica, algum estilo. Renata ficou em silêncio por alguns segundos. Um silêncio longo demais. Depois disse que ia me mandar um e-mail com as informações. O e-mail nunca chegou. Faltando 3 semanas, decidi tomar uma atitude. Fui até uma loja e comprei o vestido mais bonito que encontrei dentro do meu orçamento. Era azul marinho, de tecido nobre, com detalhes discretos na gola. Olhei no espelho do provador e me senti bonita pela primeira vez em muito tempo. Liguei para Renata para contar. Ela não atendeu. Mandei mensagem. Ela visualizou e não respondeu. No dia seguinte, ela apareceu na minha porta. Era uma terça-feira de manhã. Eu estava terminando uma bainha para uma cliente. Quando vi minha filha ali, meu coração disparou de alegria. Finalmente, ela tinha vindo me ver. Finalmente, íamos conversar sobre o casamento. Ofereci café, tirei os biscoitos caseiros da lata, sentei com ela na cozinha. Ela estava séria, mais séria do que o normal. Senti que algo estava errado. Foi quando ela disse que precisava conversar comigo sobre o casamento. Eu sorri, achando que finalmente íamos planejar as coisas juntas. Mas o sorriso morreu nos meus lábios quando ela continuou. Disse que tinha pensado muito, que não era uma decisão fácil, mas que achava melhor eu não ir à cerimônia. Eu não entendi de primeira. Perguntei se tinha ouvido direito. Ela repetiu, olhando nos meus olhos. Ela achava melhor eu não ir ao casamento. Meu mundo desmoronou em câmera lenta. Perguntei por quê. Ela disse que a família do Gustavo era muito tradicional, que haveria gente importante, desembargadores, empresários, políticos, que ela não queria correr o risco de algum constrangimento. Constrangimento. Eu era um constrangimento para a minha própria filha. Perguntei que tipo de constrangimento,
E ela disse, olhando para as minhas mãos, que eu não ia me sentir bem lá, que eu não conhecia aquele mundo, que não sabia qual talher usar, que ela não queria que eu passasse vergonha. E aí veio a frase que eu nunca vou esquecer. Ela disse que não queria passar vergonha também. Ela tinha vergonha de mim. Minha filha, a quem eu tinha dedicado cada gota de suor, cada noite sem dormir, cada sacrifício possível, tinha vergonha de mim. Vergonha das minhas mãos de costureira, do meu jeito simples de falar, vergonha da mulher que tinha aberto mão de tudo para que ela pudesse ter uma vida melhor. Eu fiquei em silêncio por muito tempo. Olhei para as minhas mãos, vi as marcas do trabalho, os calos, as linhas. Aquelas mãos tinham costurado milhares de vestidos, tinham preparado milhares de refeições, tinham segurado minha filha quando ela chorava de febre, de medo, de saudade do pai. E agora, aquelas mãos eram motivo de vergonha. Quando finalmente consegui falar, minha voz saiu calma. Eu disse apenas: "Se é isso que você quer, filha, eu entendo." Vi o alívio no rosto de Renata. Ela sorriu, disse que sabia que eu ia entender, que depois do casamento a gente se falava, que ela me mandaria fotos. Deu um beijo rápido na minha testa e foi embora. Eu fiquei sentada naquela cozinha por horas. O café esfriou na xícara, os biscoitos ficaram intocados. Do lado de fora, o sol foi se pondo, e eu ali, paralisada. Não chorei naquela noite. As lágrimas simplesmente não vinham. Era como se eu tivesse secado por dentro. Mas uma semana antes do casamento, eu estava na fila da padaria quando ouvi duas mulheres conversando atrás de mim. Elas falavam sobre o casamento dos Mendonça. Era o assunto da cidade. Uma delas disse que a noiva era metida, que vivia inventando histórias sobre a própria vida. E aí, a outra disse uma coisa que gelou meu sangue, que Renata andava dizendo para as amigas que a mãe tinha partido há muitos anos, que ela tinha sido criada por uma tia. Minha filha estava dizendo às pessoas que eu não existia mais. Eu não me virei na fila da padaria. Não disse nada. Não deixei transparecer que tinha ouvido cada palavra daquelas duas mulheres. Minha filha estava dizendo às pessoas que eu tinha partido, que ela tinha sido criada por uma tia, que a mãe não existia mais. Paguei meu pão com as mãos tremendo, saí da padaria e caminhei até em casa no automático. Não sei como consegui chegar. Não sei como abri o portão, como entrei na sala, como sentei no sofá. Só sei que quando dei por mim, já estava escuro e eu ainda estava ali, parada, olhando para o nada. Minha filha tinha me apagado da história dela. Não bastava me excluir do casamento. Não bastava ter vergonha de mim. Ela precisava fingir que eu não existia. Precisava inventar uma mãe que tinha partido para justificar a ausência de uma mãe que estava viva, que morava a 8 quarteirões de distância, que a amava mais do que tudo no mundo. Naquela noite, pela primeira vez em 62 anos, eu me perguntei se tinha valido a pena. Sentei na beira da cama, no escuro, e me perguntei para que tinha servido tudo aquilo, para que eu tinha trabalhado tanto, sacrificado tanto, amado tanto, se no final, a pessoa que eu mais amava preferia me transformar em fantasma a ter que admitir quem eu era. Mas quando o sol nasceu no dia seguinte, alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Eu não sabia ainda o que era. Só sabia que a Helena que acordou naquela manhã não era mais a mesma que tinha deitado na noite anterior. Tomei uma decisão. Ia me arrumar para o casamento mesmo assim. Não para ir. Eu respeitaria o pedido da minha filha. Mas para mim mesma. Para me sentir digna. Nem que fosse sozinha na minha própria varanda. No dia do casamento, acordei cedo. Tomei um banho demorado, lavei o cabelo com calma, passei creme no corpo todo, fui ao salão da dona Neuza, que me atende há 20 anos, e pedi para ela caprichar no penteado. Ela estranhou. Perguntou se eu ia a alguma festa. Eu disse que sim, que era uma ocasião especial. Voltei para casa e vesti meu vestido azul marinho. Calcei os sapatos de verniz, passei meu perfume bom, aquele que eu guardava para momentos importantes. Olhei no espelho e vi uma mulher bonita, digna, de cabeça erguida. Uma mulher que merecia estar no casamento da própria filha. Peguei o presente que tinha comprado, o jogo de lençóis de algodão egípcio que custou 3 meses de trabalho, e coloquei sobre a mesa da varanda.
Sentei na cadeira de balanço da minha mãe e fiquei ali, esperando os sinos tocarem. Às 15 para as 3, eles começaram. Fechei os olhos e tentei imaginar a cena. A igreja decorada de branco, os convidados de pé, Renata entrando com o vestido longo. E uma cadeira vazia na primeira fila, do lado esquerdo. O lugar que deveria ser meu. O que eu não sabia era que, naquele exato momento, algo extraordinário estava acontecendo naquela igreja. Dona Carmen estava entre os funcionários do buffet, ajudando a organizar as taças de champanhe para o brinde depois da cerimônia. Ela tinha pedido para trabalhar no casamento justamente para ver Renata de noiva, a menina que ela viu crescer, que ela ajudou a cuidar quando era pequena. Mas quando Carmen olhou para a primeira fila e viu a cadeira vazia onde deveria estar a mãe da noiva, seu coração apertou. Ela sabia a verdade. Sabia que eu não estava doente, que eu não tinha viajado. Sabia que Renata tinha me pedido para não ir. E Carmen também sabia de outra coisa. Seu Augusto Mendonça, o patriarca da família, tinha um respeito imenso por mães que criaram filhos sozinhas. Porque ele próprio era filho de uma lavadeira. Sua mãe, Dona Gersina, tinha criado 7 filhos sem marido, lavando roupa para fora, passando necessidade, mas nunca deixando faltar amor. Seu Augusto construiu um império, mas nunca esqueceu de onde veio. E nunca teve vergonha de contar sua história. Na véspera do casamento, enquanto ajudava a preparar a cozinha da fazenda, Carmen tinha ouvido seu Augusto perguntar sobre a mãe da noiva. Ele queria conhecer a mulher que tinha criado Renata. Queria cumprimentá-la pessoalmente. Renata tinha desconversado, dito que a mãe estava com um problema de saúde, que talvez não pudesse vir. Carmen ficou calada naquele momento. Mas agora, vendo a cadeira vazia, vendo Renata prestes a casar sem a mãe presente, ela não conseguiu mais se conter. Esperou o momento certo. Quando seu Augusto se levantou para ir ao banheiro antes da cerimônia começar, Carmen foi atrás dele. No corredor da igreja, com a voz baixa mas firme, ela contou tudo. Contou sobre a costureira que morava ao lado dela há 15 anos. Sobre a mulher que criou a filha sozinha, que trabalhou dia e noite para dar estudo àquela menina. Contou que eu não estava doente, que eu estava em casa, vestida e arrumada, porque minha própria filha tinha me pedido para não ir ao casamento. E Renata tinha vergonha de mim, que ela andava dizendo às pessoas que a mãe tinha partido. Seu Augusto ouviu tudo em silêncio, com aquele rosto de pedra que intimidava todo mundo. Quando Carmen terminou de falar, ele não disse uma palavra. Apenas acenou com a cabeça e voltou para seu lugar na igreja. A cerimônia começou. Renata entrou na igreja no braço de um tio distante. Estava linda, radiante, com um vestido branco que devia ter custado mais do que eu ganhava em 1 ano. Os convidados se levantaram, os fotógrafos dispararam suas câmeras, a música tocou suave. Mas seu Augusto não estava olhando para a noiva. Estava olhando para a cadeira vazia na primeira fila. A cerimônia prosseguiu. O padre falou sobre amor, sobre família, sobre compromisso. Gustavo e Renata trocaram olhares apaixonados. Tudo parecia perfeito. Até que chegou o momento em que o padre perguntou se alguém tinha algo a dizer contra aquela união. E seu Augusto se levantou. 300 pessoas prenderam a respiração. O padre ficou sem saber o que fazer. Gustavo olhou para o pai sem entender. Renata empalideceu. Seu Augusto não foi até o altar. Ficou de pé no seu lugar, na primeira fila do lado direito, e sua voz grave ecoou pela igreja inteira. Ele disse que antes de continuar, precisava fazer uma pergunta. E olhando diretamente para Renata, perguntou onde estava a mãe dela. O silêncio que se fez foi ensurdecedor. Renata gaguejou. Disse que a mãe estava doente, que não tinha conseguido vir. Seu Augusto perguntou de novo, dessa vez mais firme. Queria a verdade. Renata olhou ao redor, procurando uma saída. Seus olhos encontraram Carmen no fundo da igreja e ela entendeu. Entendeu que a verdade tinha sido revelada. Começou a chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de pânico, de quem vê uma mentira desmoronando em público. Entre soluços, confessou. Disse que tinha pedido para eu não ir, que achava que eu não era adequada para aquela cerimônia, que não queria passar vergonha na frente dos convidados importantes.
A igreja inteira ficou em choque. Seu Augusto caminhou lentamente até o altar, parando ao lado do filho. Sua voz era baixa, mas cada palavra ecoava como um trovão. Ele disse que não haveria casamento nenhum naquela igreja, enquanto a mãe da noiva não estivesse presente. Renata tentou argumentar. Disse que era só uma questão de costume, que eu entenderia, que não era nada pessoal. Seu Augusto a interrompeu. Disse que família de verdade não se envergonha de quem trabalhou para nos criar. Que ele próprio era filho de uma lavadeira, de uma mulher que passou a vida lavando roupa alheia para dar de comer aos filhos. Que se tivesse vergonha da própria mãe, jamais teria se tornado o homem que era. E então disse a frase que Renata jamais vai esquecer. Disse que se ela era capaz de excluir a mulher que lhe deu a vida, que trabalhou dia e noite para dar tudo a ela, então ele não tinha certeza de que ela era a mulher certa para seu filho. Gustavo, no altar, olhou para Renata com uma expressão devastadora. Decepção. Ele disse com a voz quebrada que a mulher por quem ele se apaixonou falava da mãe com orgulho, que mostrava fotos antigas, que contava histórias de superação, que não sabia quando aquela mulher tinha se transformado em alguém capaz de negar a própria origem. Dona Marta, a mãe de Gustavo, se levantou e foi até o marido. Não para discordar, mas para apoiar. Disse que também vinha de origem humilde, que sua mãe era benzedeira do interior, e que se tinha uma coisa que ela não tolerava era ingratidão de filho. A igreja virou um burburinho. Os convidados cochichavam sem saber onde olhar. Renata chorava descontroladamente. O padre tentou retomar a cerimônia, mas seu Augusto foi categórico. Enquanto Dona Helena não estivesse ali, ninguém diria aceito naquela igreja. Gustavo concordou com o pai. Seu Augusto chamou o motorista da família. Deu o endereço da minha casa. Carmen tinha informado e ordenou que fosse me buscar imediatamente. Eu ainda estava sentada na varanda quando o carro preto parou na frente do meu portão. Era um sedã grande, brilhando de tão limpo, com um motorista de uniforme que desceu e tirou o chapéu antes de falar comigo. Ele disse que tinha ordens do senhor Augusto Mendonça para me levar até a igreja matriz. Que o casamento estava parado esperando minha chegada. Eu não entendi. Achei que era algum engano. Perguntei se ele tinha certeza de que era comigo. Ele disse que sim, que era com a Dona Helena, mãe da noiva, que eu era esperada. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas alguma coisa dentro de mim disse para ir. Peguei meu presente embrulhado em papel dourado, tranquei a casa e entrei naquele carro. O trajeto até a igreja durou menos de 10 minutos, mas pareceu uma eternidade. Eu ia olhando pela janela, vendo as ruas que conhecia tão bem, me perguntando o que me esperava do outro lado. Quando o carro parou em frente à igreja, eu vi que as portas estavam abertas. Dava para ver as fileiras de convidados, todos virados para a entrada, esperando por mim. O motorista abriu a porta e me ofereceu a mão para descer. Minhas pernas tremiam, mas eu desci. E então eu vi seu Augusto Mendonça caminhando em minha direção. Ele era um homem alto, de cabelos grisalhos, com uma postura que impunha respeito. Mas quando chegou perto de mim, seus olhos eram gentis. Ele pegou minha mão, beijou como se eu fosse uma rainha, e disse em voz baixa que era uma honra finalmente me conhecer, que tinha ouvido falar muito sobre mim, e que nenhuma mãe deveria ser excluída do casamento da própria filha. Eu não consegui responder. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não tentei enxugar. Ele ofereceu seu braço e me conduziu pela porta da igreja. Quando apareci na entrada, 300 pessoas se levantaram. Eu caminhei por aquele corredor de cabeça erguida, no braço do patriarca da família Mendonça, com meu vestido azul marinho e meus sapatos de verniz que apertavam um pouco nos pés. A cada passo, eu sentia os olhares. Alguns de curiosidade, outros de admiração. E apenas um, de puro desespero. O olhar de Renata. Minha filha estava no altar, com o rosto inchado de chorar, vendo a mãe que ela quis esconder sendo conduzida como convidada de honra pelo sogro que ela tentou impressionar. Seu Augusto me levou até a cadeira que deveria ter sido minha desde o início. A cadeira na primeira fila, do lado esquerdo. Me ajudou a sentar, apertou minha mão uma última vez
e voltou para seu lugar. O padre, visivelmente desconcertado, perguntou se podia continuar. Seu Augusto fez que sim, e o casamento continuou. Mas nada seria como antes. O casamento aconteceu. Os votos foram ditos, as alianças trocadas, o beijo dado. Mas não foi o casamento que Renata tinha sonhado. As fotos que ela planejou perfeitas tinham agora o registro de seus olhos inchados de tanto chorar. O vídeo que seria exibido para a família tinha a cena do próprio sogro parando a cerimônia para buscar a mãe que ela quis esconder. E os cochichos dos convidados, que deveriam ser sobre como a noiva estava linda, eram sobre a filha ingrata que teve vergonha da própria mãe. Eu fiquei sentada na minha cadeira durante toda a cerimônia, em silêncio, com as mãos cruzadas no colo. Não chorei mais, não sorri, apenas observei. Observei minha filha dizendo sim, com a voz embargada. Observei Gustavo olhando para ela com uma sombra de dúvida que não existia antes. Observei Dona Marta secando os olhos, não de emoção pelo casamento, mas de tristeza pelo que tinha sido revelado. Observei os convidados trocando olhares de desconforto, sem saber como reagir ao que tinham presenciado. Quando o padre declarou que estavam casados, os convidados aplaudiram por educação. Mas o clima era outro. A festa que viria depois não seria uma celebração. Seria um velório de aparências. Na saída da igreja, Renata tentou se aproximar de mim. Veio com aquele sorriso ensaiado, querendo abraçar, querendo fingir que estava tudo bem. Mas eu dei um passo para trás. Não disse nada grosseiro. Não fiz escândalo. Apenas olhei nos olhos dela e disse, com a voz mais calma que consegui: "Parabéns pelo casamento, Renata. Que você seja muito feliz." E me virei para cumprimentar seu Augusto. Ele me tratou como se eu fosse a convidada mais importante daquela festa. Me apresentou para cada pessoa que se aproximava. "Esta é Dona Helena", ele dizia. "Costureira. Criou a filha sozinha. Uma das mulheres mais dignas que eu já conheci." Eu não sabia onde enfiar a cara de tanta emoção. Aquele homem, que tinha tudo na vida, estava me tratando com um respeito que minha própria filha nunca tinha me dado. Na festa, fui colocada na mesa de honra, ao lado de seu Augusto e Dona Marta. Renata ficou na mesa dos noivos do outro lado do salão, me olhando de longe com uma expressão que misturava raiva, vergonha e arrependimento. Mas eu já não me importava mais com o que ela sentia. Durante o jantar, seu Augusto me contou sua história. Falou da mãe lavadeira, da infância pobre, das humilhações que sofreu quando era jovem. Falou de como trabalhou duro para construir tudo o que tinha, mas nunca esqueceu de onde veio. E falou de como admirava mulheres como eu, que dedicavam a vida aos filhos sem esperar nada em troca. Dona Marta também se abriu. Contou que a mãe dela era benzedeira, que morava numa casinha de pau a pique no interior de Goiás. Disse que quando casou com Augusto, a família dele torceu o nariz porque ela não era de berço. Mas Augusto nunca se importou com isso. Para ele, o que valia era o caráter, não o sobrenome. Eu escutei cada palavra, guardando tudo no coração. Aquelas pessoas que eu imaginava serem frias e arrogantes eram mais humanas do que minha própria filha. Tinham histórias de luta, de superação, de orgulho das próprias raízes. E me acolheram como se me conhecessem há anos. Em determinado momento, seu Augusto pediu silêncio e fez um brinde. Mas não foi aos noivos, foi às mães. As mães que trabalham sem descanso, que abrem mão dos próprios sonhos pelos filhos, que merecem respeito e gratidão. Olhou diretamente para mim, enquanto falava, e eu senti que aquelas palavras eram um presente. Os convidados aplaudiram. Alguns olharam para Renata, que mantinha a cabeça baixa na mesa dos noivos. Outros olharam para mim com admiração. Naquele momento, eu entendi que não estava mais invisível. Que alguém finalmente tinha me visto. A festa seguiu, mas eu não fiquei até o final. Pedi licença, disse que estava cansada, e seu Augusto insistiu em mandar o motorista me levar em casa. Antes de ir embora, ele segurou minhas mãos e disse que eu seria sempre bem-vinda na fazenda. Que a partir daquele dia eu fazia parte da família Mendonça. Não por causa de Renata, mas por meu próprio valor. Voltei para casa em silêncio, olhando as luzes da cidade pela janela do carro. Quando cheguei, tirei os sapatos que apertavam, pendurei o vestido azul marinho no cabide e sentei na cadeira de balanço da minha mãe.
E finalmente chorei. Chorei de alívio. Chorei de dor. Chorei de libertação. Chorei por todas as vezes que engoli desaforo, que me diminuí, que aceitei ser tratada como menos. Chorei pela mãe que fui e pela mulher que estava me tornando. Naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em anos. Os dias seguintes foram estranhos. A cidade inteira comentava sobre o que tinha acontecido no casamento. As clientes que vinham fazer ajustes de roupa perguntavam discretamente se era verdade que o sogro da minha filha tinha parado a cerimônia para me buscar. Eu confirmava sem dar detalhes. Não queria alimentar fofoca. Dona Carmen apareceu no dia seguinte, preocupada. Achava que eu ia ficar brava com ela por ter contado tudo para seu Augusto. Mas eu agradeci. Disse que ela tinha feito o que eu não tive coragem de fazer: contar a verdade. Uma semana depois do casamento, Renata apareceu na minha porta. Ela estava diferente. O brilho arrogante nos olhos tinha sumido. Parecia menor, mais frágil, mais humana. Perguntou se podia entrar. Eu disse que sim. Sentamos na cozinha, no mesmo lugar onde ela tinha me pedido para não ir ao casamento. Ela não tocou no café que eu servi. Ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. E então pediu desculpas. Disse que tinha errado. Que tinha se deixado levar pela vaidade, pelo medo de julgamento, pela vontade de ser aceita num mundo que não era o dela. Disse que quando viu a reação de seu Augusto, entendeu o tamanho do que tinha feito. E que Gustavo não olhava mais para ela da mesma forma. Eu escutei tudo em silêncio. Quando ela terminou, eu disse que aceitava as desculpas, que não guardava rancor, mas que as coisas entre nós nunca mais seriam como antes. Ela perguntou o que eu queria dizer. Eu expliquei. Disse que durante anos eu me anulei para agradá-la. Mudei meu cabelo, minhas roupas, meu jeito de falar. Aceitei críticas, engoli desaforos, fingi que estava tudo bem quando não estava. Fiz tudo isso porque achava que assim ela me amaria mais. Mas entendi que estava errada. Disse que a partir daquele momento eu ia viver a minha vida do meu jeito. Que ela era bem-vinda na minha casa sempre que quisesse, mas que eu não ia mais correr atrás. Que se ela quisesse uma relação comigo, teria que me respeitar como eu era, não como ela queria que eu fosse. Renata chorou. Disse que entendia. Disse que ia tentar ser uma filha melhor. Eu não respondi. Apenas acompanhei ela até a porta e me despedi com um abraço breve. Um abraço de mãe, mas também de despedida. Despedida da relação que tínhamos antes. Dali em diante, seria diferente. Quando fechei a porta, senti um peso saindo dos meus ombros. Eu tinha dito tudo o que precisava dizer. Tinha colocado limites pela primeira vez na vida. E não tinha cedido às lágrimas dela, como sempre fazia antes. Dona Carmen, que tinha visto Renata saindo, apareceu para saber como eu estava. Contei o que tinha acontecido e ela me abraçou. Disse que estava orgulhosa de mim, que eu tinha feito a coisa certa. Nos meses seguintes, muita coisa mudou. O casamento de Renata e Gustavo começou a mostrar rachaduras. Ele nunca mais olhou para ela da mesma forma. As brigas se tornaram frequentes, os silêncios mais longos. Dona Marta me contou, numa das visitas que passou a fazer, que Gustavo se sentia enganado, que ele achava que tinha se casado com uma mulher e descobriu outra. Seu Augusto, fiel à palavra, me convidou para visitar a fazenda. Fui num domingo de manhã, nervosa como uma adolescente no primeiro encontro. Mas fui recebida com tanto carinho que logo me senti em casa. Ele me mostrou as plantações, me apresentou para os funcionários, me levou para conhecer o túmulo da mãe dele, Dona Gersina, que estava enterrada numa capelinha nos fundos da propriedade. Ficamos ali em silêncio por um tempo, cada um com seus pensamentos. Antes de ir embora, ele me deu um presente. Uma foto antiga da mãe dele, uma mulher negra de sorriso largo, com um tanque de lavar roupa ao fundo. Disse que queria que eu tivesse aquela foto, porque eu o lembrava dela. A mesma força, a mesma dignidade. Eu guardei aquela foto como um tesouro. 6 meses depois do casamento, Renata e Gustavo se separaram. Não houve escândalo, não houve briga pública. Apenas um comunicado discreto de que tinham decidido seguir caminhos diferentes. Mas todo mundo sabia o verdadeiro motivo. O casamento tinha nascido com uma ferida que nunca cicatrizou. Renata voltou para São Paulo, onde tinha conseguido uma vaga num escritório grande.
Me ligou antes de ir, pedindo para nos vermos. Nos encontramos num café do centro, conversamos por quase 2 horas. Ela estava mais madura, mais humilde. Reconheceu que tinha destruído o próprio casamento com suas escolhas. E disse que ia passar um tempo longe para se encontrar. Eu desejei boa sorte. Disse que torcia por ela. E era verdade. Apesar de tudo, Renata ainda era minha filha. Eu ainda a amava. Mas agora era um amor diferente. Um amor que não exigia que eu me anulasse. Seu Augusto continuou sendo um amigo presente. Ele me visitava uma vez por mês. Trazia doces da fazenda, conversava sobre a vida. Quando descobriu que eu sonhava em conhecer o mar, mas nunca tinha ido, organizou uma viagem para Santos. Disse que era presente de aniversário, embora meu aniversário tivesse sido 2 meses antes. Passei uma semana na praia, hospedada numa pousada que ele pagou. Acordava cedo, caminhava na areia, sentava para ver as ondas. Tomava café da manhã olhando o mar, almoçava peixe fresco nos quiosques, via o pôr do sol pintando o céu de laranja e rosa. Na pousada, conheci outras mulheres da minha idade que também estavam viajando sozinhas. Trocamos histórias, risadas, telefones. Uma delas, Dona Aparecida, tinha passado por algo parecido comigo, filhos que só apareciam quando precisavam de algo. Ela me disse uma frase que guardei para sempre. A gente passa a vida cuidando dos outros. Agora é hora de cuidar da gente. Ninguém ali me conhecia. Ninguém sabia minha história. Eu era apenas Helena, uma mulher de 62 anos, aproveitando a vida. E isso era libertador. Voltei renovada. Voltei diferente. Comecei a fazer coisas que sempre quis fazer, mas nunca tinha tempo ou coragem. Me inscrevi num curso de artesanato na igreja do bairro. Fiz amigas novas, mulheres da minha idade com histórias parecidas com a minha. Comecei a sair mais, a rir mais, a viver mais. Dona Carmen dizia que eu estava rejuvenescendo. E talvez estivesse mesmo. Não por fora, mas por dentro. Eu tinha descoberto que aos 62 anos ainda dava para recomeçar. Que nunca era tarde para ser feliz. 1 ano depois do casamento, eu já era outra pessoa. Continuava costurando porque era o que eu amava fazer. Mas agora costurava por prazer, não por desespero. Escolhia os trabalhos que queria aceitar, cobrava o preço justo e tinha tempo para mim mesma. Renata me ligava de São Paulo a cada 15 dias. As conversas eram mais leves agora, sem cobranças de nenhum dos lados. Ela estava fazendo terapia, tentando entender por que tinha agido daquela forma. Eu torcia para que ela encontrasse as respostas. Gustavo também mantinha contato. Mesmo separado de Renata, ele fazia questão de me visitar quando vinha a Ribeirão Preto. Dizia que me considerava parte da família, independente do que tinha acontecido com o casamento. Eu recebia ele com café e bolo, e conversávamos sobre a vida como velhos amigos. Seu Augusto costumava dizer que eu tinha ensinado uma lição importante para toda a família Mendonça, que às vezes a pessoa mais humilde da sala é a mais digna de respeito, e que nunca, jamais, devemos ter vergonha de onde viemos. Eu não sei se ensinei alguma coisa, só sei que aprendi muito. Aprendi que amor de mãe não significa aceitar qualquer coisa, que dignidade não se negocia, que às vezes a gente precisa perder para se encontrar. E aprendi que a cadeira que estava vazia naquela igreja não representava só minha ausência. Representava tudo que Renata queria apagar. Minha origem, minha história, minha verdade. Mas a verdade, como minha mãe sempre dizia, é como água. Sempre encontra um caminho. E naquele dia, na frente de 300 pessoas, a verdade encontrou o dela. 2 anos se passaram desde aquele sábado de maio em que os sinos tocaram para um casamento do qual eu fui proibida de participar. 2 anos desde que seu Augusto Mendonça parou uma cerimônia inteira para perguntar onde estava a mãe da noiva. 2 anos desde que eu entrei naquela igreja de cabeça erguida, no braço de um homem que mal me conhecia, mas que me tratou com mais respeito do que minha própria filha. Muita coisa mudou nesses 2 anos. E hoje, sentada na varanda da minha casa, na mesma cadeira de balanço que foi da minha mãe, eu finalmente tenho clareza para contar o resto dessa história. Renata ficou em São Paulo por 1 ano e meio. Fez terapia, como tinha prometido. Ligava a cada 15 dias no começo, depois passou a ligar toda semana. As conversas foram mudando aos poucos.
No início, ela ainda tentava se justificar, explicar por que tinha agido daquele jeito. Eu ouvia em silêncio, sem interromper, sem julgar. Não era meu papel absolvê-la. Era papel dela se entender. Com o tempo, as justificativas foram dando lugar a reflexões mais profundas. Renata começou a falar sobre a infância, sobre a ausência do pai, sobre o medo que sempre teve de não ser suficiente. Disse que quando entrou no mundo da advocacia, sentiu que precisava ser perfeita para ser aceita. E que em algum momento, essa busca por perfeição se transformou em vergonha de tudo que não era perfeito, inclusive de mim. Eu escutei cada palavra. E pela primeira vez, consegui entender, não perdoar ainda, mas entender o que tinha acontecido com minha filha. Ela não tinha se tornado uma pessoa má da noite para o dia. Ela tinha se perdido. Tinha se deixado engolir por um mundo que cobra aparências e descarta essências. E no processo, tinha esquecido quem ela era. Tinha esquecido de onde veio. Tinha esquecido que a mulher que ela queria esconder era a mesma que tinha passado noites em claro para que ela pudesse estudar em escola boa. 6 meses atrás, Renata voltou para Ribeirão Preto. Não para ficar, mas para uma visita que ela disse ser importante. Apareceu na minha porta numa tarde de domingo, com uma sacola na mão e os olhos cheios de algo que eu não via há muito tempo. Humildade. Pediu para entrar. Sentamos na sala, no mesmo sofá que ela um dia disse que precisava ser trocado. Ela olhou ao redor, para os quadros que eu tinha recolocado na parede, para as flores do jardim no vasinho, para a toalha de crochê que minha mãe tinha feito, e começou a chorar. Não eram lágrimas de desculpa, eram lágrimas de reconhecimento. Ela disse que finalmente entendia o que tinha perdido. Que a terapia tinha ajudado ela a ver que a casa que ela criticava era a casa onde ela tinha sido amada incondicionalmente. Que as mãos que ela achava que iam envergonhá-la eram as mesmas mãos que tinham costurado suas fantasias de carnaval, seus vestidos de formatura, seus sonhos. Ela abriu a sacola que tinha trazido. Dentro tinha um álbum de fotos. Fotos antigas que ela tinha encontrado numa caixa no apartamento de São Paulo. Fotos de quando ela era bebê, dormindo no colchonete ao lado da minha máquina de costura. Fotos de quando ela era criança, usando as roupas que eu mesma costurava. Fotos da formatura do colégio, da faculdade, de momentos que eu achava que ela tinha esquecido. Ela foi passando as páginas, uma por uma, me mostrando cada imagem. E em cada foto, ela apontava para alguma coisa que eu tinha feito. O vestido que eu costurei para a festa de 15 anos dela. A toalha de mesa que eu bordei para o primeiro apartamento dela. O cachecol que eu tricotei quando ela foi fazer intercâmbio no frio. Eu não tinha percebido, mas minha história estava presente em cada momento da vida dela. Mesmo quando ela tentou me apagar, eu estava lá. Nos detalhes. Nas costuras. No amor que ela não conseguiu jogar fora, por mais que tentasse. Renata fechou o álbum e me olhou nos olhos. Disse que tinha uma coisa para me pedir. Não era perdão. Ela sabia que isso eu já tinha dado. Era outra coisa. Ela queria aprender a costurar. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo. De todas as coisas que imaginei ouvir da minha filha, essa era a última. Ela explicou. Disse que queria entender o que eu sentia quando sentava naquela máquina. Queria saber como era criar algo do zero com as próprias mãos. Queria ter uma conexão comigo que fosse além de palavras, além de desculpas, além de telefonemas quinzenais. Eu me levantei sem dizer nada e fui até o quartinho dos fundos onde fica meu ateliê. A máquina de costura da minha mãe ainda estava lá, no mesmo lugar de sempre. A mesma Singer antiga, de pedal, que minha mãe ganhou de casamento e me ensinou a usar quando eu tinha 14 anos. A mesma máquina que me salvou quando Osvaldo foi embora. A mesma máquina que pagou a escola, a faculdade, os sonhos da minha filha. Chamei Renata para vir até o ateliê. Ela entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse entrando num templo. Talvez estivesse. Aquele quartinho pequeno, cheio de tecidos e linhas e retalhos, era o lugar onde eu tinha construído nossa vida. Pedi para ela sentar no banco. O mesmo banco de madeira onde eu sentei pela primeira vez aos 14 anos, com minha mãe do meu lado. Renata sentou, ajeitou os pés no pedal, olhou para a máquina como se fosse um bicho estranho. E então eu fiz com ela o que minha mãe fez comigo há quase 50 anos.
Fiquei do lado dela, guiei suas mãos, ensinei a posicionar o tecido, a controlar o pedal, a fazer o primeiro ponto reto. Ela errou. Errou muito. A linha embolou, a agulha quebrou, o tecido ficou torto. Mas ela não desistiu. Ficou ali, tentando de novo, e de novo, e de novo. E eu fiquei do lado dela, paciente, corrigindo, ensinando, como minha mãe fez comigo. Quando ela finalmente conseguiu fazer uma linha reta de pontinhos, olhou para mim com os olhos brilhando. Era o mesmo olhar que ela tinha quando era criança e conseguia fazer alguma coisa pela primeira vez. O olhar de quem descobriu que é capaz. Naquele momento, alguma coisa se curou entre nós. Não foi mágico, não foi instantâneo. Foi só um momento, mas foi um momento verdadeiro. Um momento em que éramos apenas mãe e filha, conectadas por uma linha de costura, como deveria ter sido sempre. Renata passou o fim de semana inteiro comigo. Dormiu no quarto que foi dela quando criança, que eu mantive exatamente do mesmo jeito todos esses anos. Tomou café da manhã na cozinha, comeu o frango assado com batatas, que ela um dia disse que estava seco, ajudou a lavar a louça como fazia quando era menina. Antes de ir embora, ela me deu um abraço. Não foi um abraço rápido, de obrigação. Foi um abraço longo, apertado, de quem não quer soltar. E ela disse baixinho no meu ouvido: "Obrigada por não ter desistido de mim, mãe." Eu não respondi. Apenas apertei ela mais forte. Mães não desistem. Mesmo quando dói. Mesmo quando parece impossível. Mesmo quando a filha que a gente criou decide que a gente não é suficiente. Mães não desistem. A gente só aprende a amar de um jeito diferente. Depois que Renata foi embora, eu fiquei sentada no ateliê por muito tempo, olhando para a máquina de costura. Pensei na minha mãe, que me ensinou a usar aquela máquina e me disse que uma mulher que sabe costurar nunca passa necessidade. Pensei em todas as noites que passei ali, costurando, enquanto Renata dormia no colchonete ao meu lado. Pensei nos vestidos, nas bainhas, nos sonhos que eu costurei ponto por ponto. E pensei no diploma que ainda está na parede da sala, ao lado da imagem de Nossa Senhora. O diploma que eu tanto me orgulhava, que representava tudo que eu tinha conquistado. Mas agora eu olho para ele de um jeito diferente. Não é mais a prova do meu sucesso como mãe. É apenas um pedaço de papel. O verdadeiro sucesso não está emoldurado em parede nenhuma. O verdadeiro sucesso está nos momentos, nos abraços, nas linhas de costura que conectam uma geração à outra. Seu Augusto continua sendo um amigo presente. Ele fez 75 anos no mês passado, e eu fui à festa na fazenda. Desta vez, não como uma estranha que foi buscada de última hora. Fui como convidada de honra, sentada ao lado de Dona Marta, recebendo cumprimentos de pessoas que agora me conhecem pelo nome. Na festa, seu Augusto fez um discurso. Falou sobre a vida, sobre as escolhas, sobre o que realmente importa. E no final, olhou para mim e disse que eu tinha ensinado para a família dele uma lição que vale mais do que qualquer herança, que a dignidade de uma pessoa não se mede pelo que ela tem, mas pelo que ela é. Eu chorei, claro, mas eram lágrimas boas. Gustavo também estava na festa. Ele se casou de novo com uma moça simples do interior que trabalha como professora. Na primeira vez que a conheci, ela me abraçou e disse que tinha ouvido muito falar de mim, que Gustavo contava minha história como exemplo de força e dignidade. Eu fiquei sem graça, mas feliz. Renata não foi à festa. Ainda é difícil para ela estar perto da família Mendonça depois de tudo que aconteceu. Mas ela me ligou antes de eu ir, desejou boa festa, pediu para eu mandar lembranças para seu Augusto. É um progresso. Pequeno, mas é. Dona Carmen continua morando ao meu lado. Ela se aposentou da fazenda, mas ainda vai lá de vez em quando para visitar. Nós tomamos café juntas quase todo dia, sentadas na minha varanda, conversando sobre a vida. Ela diz que eu sou a irmã que ela nunca teve. Eu digo a mesma coisa. Semana passada, uma moça nova se mudou para a casa da esquina. Mãe solteira, com uma filha de 3 anos. Ela veio se apresentar, disse que estava procurando trabalho, que sabia fazer alguns reparos de costura, mas não tinha máquina. Eu olhei para ela e vi a mim mesma há 30 anos. Assustada, sozinha, sem saber como ia dar conta. Convidei ela para vir ao meu ateliê. Mostrei a máquina da minha mãe,
ensinei alguns pontos básicos, ofereci para ela usar a máquina sempre que precisasse. Ela chorou de gratidão. Eu disse para ela não chorar, que era só uma máquina, mas nós duas sabíamos que não era só uma máquina. Era uma chance. A mesma chance que minha mãe me deu há quase 50 anos. Hoje de manhã, antes de sentar para contar essa história, eu fui até o ateliê e fiquei olhando para a máquina de costura. Passei a mão pela madeira gasta, pelo ferro frio, pelas marcas do tempo. Essa máquina viu minha mãe costurar. Viu eu costurar. Viu minha filha dar os primeiros pontos. E agora vai ver uma desconhecida aprender a costurar também. É assim que a vida funciona, eu acho. A gente recebe, a gente passa adiante, a gente aprende, a gente ensina, a gente sofre, a gente supera. E no final, o que fica não são as mágoas. O que fica são as linhas que conectam uma pessoa à outra. Os pontos que a gente costura no tecido da vida. Minha filha quis me esconder, quis me apagar da história dela. Quis fingir que eu não existia para poder ser aceita num mundo que não era o dela. Mas eu existo. Eu sempre existi. E agora, finalmente, eu sei que isso é suficiente. Não preciso da aprovação de ninguém para ter valor. Não preciso ser aceita para ser digna. Não preciso mudar quem eu sou para merecer amor. Eu sou Helena Torres Ribeiro, costureira, mãe, avó, quem sabe um dia, mulher de 64 anos que aprendeu, depois de uma vida inteira, que a maior costura que a gente faz não é num tecido, é em si mesma. É nos pedaços que a vida rasga e a gente tem que juntar de novo. É nas feridas que a gente fecha com paciência, ponto por ponto, até formar uma cicatriz que conta uma história. A minha história começou com uma máquina de costura e uma mãe que acreditou em mim. E agora, tantos anos depois, continua com a mesma máquina e uma filha que está aprendendo a acreditar em si mesma. O ciclo não se fechou. Ele se transformou. E eu estou em paz. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.